TV Mais canal 17.1 HD. Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Mais, canal 17.1, afiliada da TV Cultura em Mato Grosso. Eu sou a Carol Garcia, a partir de agora você acompanha comigo o programa GW100. Hoje o nosso tema é um tema que no fundo todo mundo gosta e até se acha um pouquinho o que a gente vai falar aqui hoje. Nós vamos conversar sobre o papel da imprensa, o jornalismo em si, né? Quem vive sem a informação, né? Praticamente ninguém. Então, hoje nós convidamos especificamente para falar sobre esse assunto alguns representantes, donos e jornalistas que atuam no web jornalismo, né? O que é isso? São os portais de notícias, os sites de notícias. E para apresentar o time de hoje, eu começo então pelo meu colega jornalista Cláudio Moraes, representando aqui o Folha Max. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Carol. Obrigado, Popó aí. Obrigado, vereador Misael aí pela oportunidade. Estamos à disposição para na próxima hora fazer um bate-papo interessante, explicar um pouco para o telespectador como que funciona a captação da notícia na internet e até ela chegar ao produto final. Sensacional. Também aqui com a gente, já agora à noite, ao vivo, aqui direto do Estúdio TV Mais, Isabel Coutinho. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigada, Carol. Empresária do site Olhar Direto, do portal Olhar Direto. Seja Obrigada. muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada, Misael. Obrigada a todos, Popó, os colegas aqui, o Cláudio, o Romilson. E vamos bater um papo aí para tirar as dúvidas, falar um pouquinho sobre o web jornalismo e como que funciona, como que a notícia chega até a gente, né? Tem pessoas que dizem, mas como que é que chega? Vocês vão até a notícia ou a notícia chega até vocês? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um caminho árduo, né? Sim, Romilson Dourado, empresário, jornalista do portal RD News, também está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Romilson. Boa noite, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. E estamos abertos aqui, prontos para o debate, para esclarecimentos, tirar dúvidas, polêmicas, enfim. Isso aí, vocês viram que promete, né? Lembrando então que todos os nossos convidados, eles fazem parte do GW100, né? O grupo de opinião que está aí, que deu origem ao nosso programa. Então vocês que são do GW hoje têm a honra, então o privilégio de estarem sendo representados aqui pelos nossos 3 convidados. Lembrando que vocês podem participar enviando suas perguntas, mensagens, comentários na nossa fanpage, porque o programa também está sendo transmitido pela fanpage TV Mais News. Só comentar que daqui a pouquinho, então, a gente começa a ler as mensagens. E para começar, vamos contar um pouquinho da história de vocês, né? Como que surgiu, como que foi, porque hoje ninguém vive sem acessar um site de notícias, né? Praticamente leitura obrigatória, já faz parte do ritual. Quero começar pelo Romilson, lá na ponta. Romilson, me conta um pouco dessa sua trajetória da militância e como que surgiu o RD News. Eu já tenho 30 anos de profissão como jornalista. Inicialmente eu me formei em letras pelo UFMT e depois a minha segunda faculdade foi comunicação social. E mesmo já no curso de letras eu já atuava como repórter, né? Inicialmente em Rondonópolis e depois eu vim para Cuiabá. Já são 30 anos de muita batalha, muita luta. E surgiu essa ideia inicialmente do blog, o blog do Romilson, aquela vontade de dar os pitacos que a gente fala, né, da opinião, principalmente quanto à questão política. E começou no meu período de férias, quando eu trabalhava em um grupo de comunicação, e aí virou praticamente uma febre. E aí eu costumo dizer que nesses 10 anos de RD News, a gente teve 3 fases, inicialmente com o blog, depois veio o portal, RD News agregando ao blog, e por último, há 4 anos já, o RDTV, que é uma TV web agregada ao portal. E por fim, a gente acabou se formando um grupo. Hoje nós temos praticamente 30 profissionais no dia a dia, na labuta pela informação. Ótimo, show de bola. Isabel, um pouquinho da sua história, que também já beira aí esse tempo do Romilson. Isso, né? Aí. Na verdade, eu não sou jornalista de formação, mas coincidentemente, eu sou colega do Romilson de profissão. Nós fizemos letras, eu também fiz letras. E quando eu fiz letras no interior de São Paulo,
Eu queria, na verdade, fazer jornalismo. Olha aí. E não pude, porque na minha cidade não tinha, meu pai naquela época não deixava a gente ir para uma outra cidade para fazer. E me casei com um jornalista, né, que foi um dos fundadores do Olhar Direto, Marcos Coutinho, já falecido há 4 anos, meu parceiro por 23 anos. E então o Olhar Direto foi criado em 2001, me lembro, na eleição então do governador Blairo Maggi, né? Então foi muito marcante esse momento, né? Por isso que eu me lembro. E ele era sócio com outros, na verdade ele era um colaborador e depois tornou-se sócio. E depois ficou só com a gente. Então já vamos para lá há quase 17 anos, né? E ele, em princípio, era um site de notícias, mais de política e cidades. E depois a gente foi criando alguns outros produtos, que veio primeiro o Olhar Jurídico, depois o Agro Olhar, o Olhar Conceito, o Olhar Copa, na época da Copa, e agora a gente tem o Olhar Concurso também. Então a gente, hoje, na verdade, não é um site, é um pequeno portal de notícias aqui no estado de Mato Grosso, né? Então a história aí já para quase 17 anos. E eu estou à frente hoje enquanto diretora, né? Mas a gente é curioso também, gosta da notícia, né? E especula um pouquinho também. Com certeza. Né? Da linha editorial e tal. Sensacional. Principalmente da política. Claudinho, você também está aí, acho que é o bebê aqui, em termos de empresário, enquanto empresário à frente da empresa ali, do site, né? Porque é uma empresa, né? Se torna uma empresa, né? Mas de militância também já tem um tempo aí, né? Olha, de jornalismo, 25 anos. Comecei com 15 anos no jornal Estado de Mato Grosso, como arquivista fotográfico. Poucas pessoas sabem o que é isso. Essas pessoas mais jovens não sabem, mas é bom esclarecer o que é isso. Antigamente os jornais tinham um processo da foto, fotolito, chapa, até o jornal ser impresso. E eu cuidava do arquivo que eram as fotos, né? Aí nesse inteirinho aí eu ficava vendo a vida sofrida que os companheiros tinham lá na redação. Aí eu falava assim, não vou fazer jornalismo. Peguei e falei, vou fazer economia. Entrei na faculdade de economia, fiz 2 anos de economia. Tranquei o curso, falei, vai ter que ser jornalista. Eu digo o seguinte, que o jornalista ele nasce jornalista. O cara que é curioso, ele procura se informar, ele procura bisbilhotar, ir atrás de informação. Então o jornalista ele tem esse perfil de sempre querer investigar, querer apurar, descobrir alguma coisa. E trabalhei várias vezes, trabalhei na Folha, trabalhei no Documento há 13 anos. E em 2014, final de 2013, eu decidi montar o meu próprio veículo, né? E dia 17 de fevereiro de 2014 surgiu o Folha Max. Então esses 3 anos e meio a gente conseguiu ocupar uma fatia da audiência que tem hoje em Mato Grosso. Geramos hoje 10 empregos diretos lá hoje, 10 profissionais que trabalham com a gente e continuamos dando sequência. O Folha Max, o Olhar Direto, o RDNews são sites que colaboram muito com o Mato Grosso. Muitas coisas que são descobertas hoje aqui em Mato Grosso são graças à cobertura incisiva que muitos de nós damos. Vou dar um exemplo para você. A maioria das operações policiais de Mato Grosso... Aí já começamos a esquentar a nossa conversa, tá? E vocês fiquem à vontade para participar aqui. Pra você ter ideia, a maioria das operações policiais que tem em Mato Grosso tem no mínimo, se você pegar um inquérito para ler, no mínimo 10 matérias de sites de Mato Grosso. Vamos ser agora a decisão que decretou a prisão do secretário Paulo Tac na sexta-feira. O desembargador Orlando Perry utiliza nada mais nada menos que 5 matérias de sites para fundamentar a decisão dele. As citações, né? Você está entendendo? Então os sites tiveram... E o site que escreve fica lá. Não é igual a TV. A TV passou, o cara para ter acesso vai ter que ir lá pedir uma fita, não. O site com 5 segundos digita lá, Carol Garcia. Já aparece as matérias, já anexa. Aparece a ficha, né? Aparece a ficha. Fora que hoje a gente tem mais ferramentas também, né, Cláudio, que no passado não tão passado, assim, a facilidade para comunicar, para ser a agilidade da notícia. Então, até a própria ferramenta WhatsApp daqui do grupo, ela nos ajuda com os nossos profissionais lá cobrindo um fato e mandando para a redação isso através de áudio e o outro escrevendo. Então isso foi um avanço muito grande na rapidez, né, dessa cobertura. É uma cobertura que não tem ninguém que faz como nós fazemos com agilidade. Tô certa, Cláudia?
nem rádio, nem TV, nem jornal não tem essa agilidade. E tem todo um planejamento, né, gente? Tem todo um planejamento. Você tem ali o coordenador de redação, com os editores, com os repórteres. Nada surge do nada. O repórter vai para a rua, inicialmente ele tem uma pauta, mas ele pode encontrar algo que pode ser surpreendente e dali transformar numa grande matéria, com a preocupação da celeridade também. E às vezes a gente até é criticado porque existe tal movimentação nos bastidores dizendo tal coisa e não se publica. Aí vem aquela pergunta, cadê a segurança jurídica para se publicar algo? Às vezes a gente leva até o carimbo de supostamente estar sendo parcial, quando na verdade, quando na verdade nos falta segurança, documentos para a gente ter embasamento. E também porque hoje está muito fácil, né? As pessoas pegando esse gancho do Romilson, as pessoas, leitores ou pessoas que passam por ali pela notícia de uma ação, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão daqui a pouco a gente não sobrevive, né? São os critérios, né? Uma fotografia, às vezes, eu já tive ação por fotografia com tarja, e o juiz julgou que a pessoa eu estava errada, entendeu? Então, eu quero muito citar um caso específico do RD News. Nós nos vimos forçados a ter uma banca de advogados. De 18 processos, hoje tramitam 9. Né? A maioria, em 10 anos, 18. Exatamente, a maioria, exatamente. A maioria a gente conseguiu, por fim, a gente não ser condenado, mas volta e meia ocorre isso. E às vezes por um comentário, aquela pessoa que comenta e usa um pseudônimo e a gente publica, nós somos corresponsáveis por isso também. Se alguém se sentir prejudicado e nos acionar, e tem alguns advogados, inclusive que ficam de plantão, aqueles de porta de cadeia irresponsáveis, aproveitadores que aproveitam aquele comentário, porque sabe que ali pode realmente dar uma certa complicação e aciona a gente na justiça. E vocês, os três sites que a gente está falando aqui, o foco, eles nasceram já sempre com essa pegada, com esse foco político, né? Então, ainda um pouco mais, não sei se é o termo, mas seria um pouco mais melindroso, talvez. Eu vou dizer uma coisa para ti. Nós, lá no Olhar Direto, nós estamos há uns 6 anos sem ter uma ação com relação à política. Né? Eu nunca tive uma aliás, assim, só tive de política há alguns anos atrás, uma questão mais de pesquisa, mas olha, não tem. Então a gente tem todo esse cuidado, mas é de polícia, isso aí. Às vezes o leitor. Existe hoje ou jurídico. Eu faço até um alerta para os juízes que eu conheço. Existe uma indústria do dano moral no país. Exatamente. Existe uma indústria do dano moral. Por exemplo, um cara. Esse dia teve eu acho que até tem uma pessoa, você acho que está processada junto. Fiz uma matéria de um cara. Processam todos. De um cara, o cara foi lá numa festa, ele trocou tiro dentro da festa. Aí a polícia foi lá, deu uma versão. Depois que os sites publicaram a matéria, ele fez um BO com a versão dele. Ele quer que prevaleça a versão dele, cara. Então isso é impressionante. Eu não tenho, Romilson, não tenho um processo de política. E gente, já tive processo também que era release da polícia, a polícia errou e o juiz me condenou. Esse é um caso do caso Eliel, né? Exatamente. Esse é o caso Eliel, eu lembro bem. A informação que já veio errada, da Polícia Civil, mas nos condenou. E provamos, o release provamos, mas o juiz não acatou. Agora, Carol, acima de tudo, a gente tem uma responsabilidade social muito grande. Temos o compromisso com a verdade, sim. E aqueles que às vezes nos jogam pedra, nos chamando de parciais, eu quero que prove o contrário. Porque a gente labuta mesmo no dia a dia, com muita responsabilidade, somos empregadores, conquistamos nosso mercado com muito suor e não admito levar essa pecha de estar sendo parcial, que está sendo comprado como alguns irresponsáveis propagam por aí. Isso é importante você falar, porque aqui a gente não está falando só com os jornalistas, quem busca a notícia no dia a dia, mas a gente está falando também com empresários, né? Porque é um mercado, você tem seus impostos, você nós tem somos seus uma empresa privada. É uma empresa, nós trabalhamos honestamente, com muita decência.
E pregamos, né? O Romilson 30, eu por volta desse número, aí Cláudio começando também já com 10. diretos, né, Cláudio? 10. E é uma empresa, às vezes as pessoas se impressionam quando chegam, adentra lá o nosso veículo, mas era assim, eu pensei que fosse uma salinha com computador. Não, a gente não faz Ctrl-C, Ctrl-V, a gente tem muito site que nasce assim, achando que é simples assim, né? Mas não é simples, né? Mas é uma labuta e o próprio internauta, ele faz a autoseleção hoje, Carol. Ele sabe quem que é esse site, o cara fala, aquele lá, não, aquele nem entra. Agora é impressionante o seguinte, no estado de Mato Grosso existem hoje, atuando em torno de 300 sites. 300? Em torno de 300. Era um número que eu não sabia. Então a gente eu consigo falar 10 aqui, de boa. Pois não é? E quase todas as cidades têm também, né? Os sites locais e tal, mas de um modo geral são 300. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo, porque já começaram a pipocar as perguntas aqui. Eu já vou começar a ler, já começar a colocar nosso público para participar também. E falar também até da questão de como se manter, né? A gente já falando tanto aqui de empresa, como que é também essa questão comercial, de sobrevivência também dos sites, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho, fica com a gente que o GW100 volta já já. As queimadas são um grande problema ambiental e se prevenir delas é essencial para que o meio ambiente seja preservado. Não jogue picos de cigarro em locais onde haja vegetação. Latas de metal e garrafas de vidro não podem ser jogadas em qualquer local, pois elas esquentam com muita facilidade e acabam causando queimadas. Em caso de acampamento, a fogueira deve ser feita em locais onde não haja vegetação. Evite queimadas. Uma conscientização da sua TV Mais, canal 17.1. Se você perguntou o que seu pai quer de presente e ele respondeu... o que todo mundo gosta. O que todo mundo gosta e seu pai adora são os presentes do Shopping Popular. Aqui tem eletrônicos, celulares, roupas, artigos de pesca e camping, óculos, relógios e muito mais. Acerte no presente para o Dia dos Pais. Venha para o Shopping Popular. Todo mundo gosta e seu pai adora. Aberto também aos domingos das 7 da manhã à 1 da tarde. Chuveirão das Tintas. Há mais de 40 anos oferece qualidade e preço baixo para você. Uma loja completa com variedade em tintas imobiliárias, automotivas e acessórios para pintura. As melhores marcas em um só lugar. Dê mais cor aos seus projetos com os produtos Chuveirão das Tintas. Peça agora mesmo o seu orçamento e aproveite descontos especiais. Chuveirão das Tintas. Sempre o melhor preço. Avenida Bandeirantes, no centro de Rondonópolis. Quando uma criança tem câncer, ela não tem que deixar de sonhar. Mas se ela não tem um ambiente cheio de cuidado e suporte, ela deixa de sonhar, de sorrir, de acreditar. Por isso, há 18 anos, quando uma criança tem câncer, ela tem o apoio da ACP-MT. Tudo faz parte da cura, inclusive você. A ACP-MT, há 18 anos, fazendo parte da cura de crianças com câncer em Mato Grosso. Você vai ver no Provocações, às 22 horas, uma entrevista com o escritor Alan Barros, autor do livro Tenho Depressão e Agora, #Fale. Vamos falar sobre essa doença que é considerada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde. Não perca, é às 22 horas aqui na TV Mais, canal 17.1. De volta então com o programa GW100, hoje falando sobre a questão da imprensa, o papel fundamental da imprensa na nossa vida e falando especificamente sobre o jornalismo na web, né? Que são sites de notícias. Lembrando que a gente está ao vivo pela nossa fanpage TV Mais News e você pode participar mandando a sua pergunta, seu comentário, sua sugestão. Aqui comigo o time de hoje, todos representando muito bem aqui o GW100. E falando GW100, pessoal, já começaram a chegar as perguntas aqui do pessoal. Romilson, a gente falou no bloco anterior sobre a questão de processos, né? Esses cuidados que a imprensa, no geral, tem que ter, mas o site, por ter essa liberdade, de repente, de comentários, né? Isso gera ainda mais cuidado, né? Chegou aqui um comentário, eu queria confirmar isso com você.
um dos processos que você responde é junto com o Rodrigo Rodrigues, é isso? Que foi nosso entrevistado essa semana aqui no Provocações? O polêmico Rodrigo Rodrigues. É em relação ao deputado Daltinho. Ele que te trouxe para o processo ou você? Na verdade, o deputado Daltinho resolveu incluir a gente como réu também, né? E a gente, sei lá, participando das reuniões. E a condição de réu perante o juiz é uma situação humilhante, né? Você senta ali, só falta te algemar. Né? Mas a gente está bem seguro. O que aconteceu foi o seguinte: o Rodrigo Rodrigues, revoltado com a situação daquele partido que... PDT, né? Não era o PDT, era um outro partido. Solidariedade. Né? Solidariedade. Numa briga interna lá, ele ficou revoltado com o deputado Daltinho e soltou os cachorros e a gente fez a matéria. O deputado Daltinho ficou revoltado e também deu a versão dele. Mas mesmo assim, o Daltinho se sentiu prejudicado e acionou o Rodrigo Rodrigues e arrolou a gente também. E ele tinha sido ouvido. Exatamente. E aí eu acho que o Rodrigo exagerou nos comentários, né? E eu acho que aí acabou gerando esse conflito. Mas é um processo que está rolando. E inicialmente o deputado Daltinho pediu 500 mil. Meio milhão de reais? Eu já perdi processo de 300 mil lá no Olhar Direto. Quase meio milhão de reais, Isabel. Exatamente. Do polêmico Marcos Coutinho com Antero Paz de Barros. Mas a gente teve um bate-papo e eu consegui dar na amizade, no carinho, né? A gente deu um jeitinho, mas... Já tive para os desembargadores também, teve um aí que não me perdoou, não perdoou o Coutinho. Não perdoou o Coutinho. Mas tá de boa, é assim mesmo, acontece. Teve juiz já também. E aquelas questões também de processo nos municípios também, longínquos, né? Exatamente, ou estados até, né? Eu tenho estado, fora deslocar até lá, então tem já tem uma cifra assim, chegando 1 milhão já também? Por exemplo, tem muita coisa, assim, o cara vai no Google, digita o nome dele, lê lá. Aí ele é homônimo do nome. Aí ele entra pra tentar ganhar um. Todo mundo quer ganhar o seu, né? Ele entra, não tem nada a ver com ele a história. Algum de vocês tem formação em direito também? Que é comum também. Eu tenho meu filho na redação, que tem a formação. Então ele que... O Romilson é um rábula, né? Mas aí a gente tem orientação para a equipe para consultar o nosso jurídico, qualquer dúvida também. Na dúvida pergunte, né, Romilson? Isso tem nos dado bastante segurança e tem evitado mais complicações. A gente estava falando no bloco anterior também sobre geração de emprego. Até recebi um comentário aqui, nossa, mas o RD News tem 30 funcionários, Isabel tem o quê? Quase isso também, né? Quase isso. O Claudinho também já emprega lá quase seus 15 funcionários, aí, então tão pouco tempo, né? E, como a gente falou, é um custo, né? Uma empresa gera como sobreviver em meio a 300, lógico, como você disse, tem um filtro. Não são os 300 que são grandes empresas como a de vocês que estão aqui hoje. Mas como sobreviver num mercado tão disputado assim? Né? Nós somos grandes, mas somos pequenos quando se diz da fatia do que a mídia tem nas verbas públicas, que são... que representam boa fatia. É o maior cliente. É o cliente, agora, cliente. Existe isso. Ninguém tem um preconceito muito grande com relação a isso. Isso, vamos quebrar tabus aqui hoje, né? Exatamente. Assim, no nosso caso específico do RD News, a gente tem um planejamento lá do departamento comercial, a Sueli com a equipe dela, de cumprir metas de vendas, né, junto às empresas privadas. Mas isso, claro, a verba publicitária que vem do poder público, ela representa uma boa fatia. E tudo que se faz, tudo que se divulga da prefeitura, de Câmara, do governo do Estado, do Tribunal de Contas, de Assembleia, tudo é feito de uma forma honesta, transparente e com decência. Tudo se comprova, nada se manipula. Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes espalha-se por aí, o governo do Estado gasta 50 milhões com verba publicitária, e aí estampa lá os sites. Como se esse bolo publicitário ficasse com a gente, como se a gente tivesse roubado. Nós somos os pequenininhos. Mas nós já sabemos de quem vem, né? A gente já sabe de quem vem, exatamente. O que eu peço assim, é que tenha assim, mais respeito. Que estão sabendo isso, eles vão ter que também levantar, vão passar. Essa semana mesmo, vou começar a cobrar também, que eles prestem conta deles. Esses agentes públicos nós somos uma empresa privada e tudo. Na ânsia por atacar o poder público, às vezes acaba atacando vocês. Teve uma campanha nesse final de semana, não foi, Cláudio? Foi recente agora. Via WhatsApp, aí coloca: o governo gasta 52 milhões com mídia, e coloca o quê?
a matéria do Romilson, a matéria do Cláudio, a matéria do Olhar Direto, mas e aí, nós representamos quanto desses 52 milhões? Talvez 1%? Não. Por que não? Hoje o investimento do governo de Mato Grosso com a site. mídia digital chega a 6%. Ok. Do valor geral. Do valor geral, 6%. Desse 6% que divide por 300. Isso. Né? Eu fiquei com 300 na cabeça. E aí está lá, 52 milhões que o governo gastou e coloca as notícias dos online. Eu vou dizer só para quem está assistindo aqui. Agora vocês o que repassa para os sites de Mato Grosso no ano, não dá o que repassa para uma emissora de TV no mês. No mês? Então é bom investigar isso, né? Não a gente. Tem uma pergunta aqui, ó. Mesmo depois da cobrança, já falando desse assunto, mesmo depois da cobrança pela transparência nos gastos públicos, por que ainda é tabu a divulgação do valor do repasse do governo para a mídia? Aí está falando justamente não é tabu. Não é tabu. Isso é público. Está disponível. Está disponível. São pessoas que querem aparecer e querem, de repente, ganhar, sei lá o quê, espaço para usar esse tipo de informação? Não sei como vocês diriam. E a divulgação está na Constituição, né? Isso é, o gestor público está na Constituição, que ele tem que fazer divulgação dos seus atos. Existe a verba para isso, né? A política institucional. O governo de São Paulo investe 2% do orçamento geral do Estado em propaganda. Aqui em Mato Grosso é 0,7%, né? Aí tem aqueles comentários assim, equivocados. Tira-se o que se gasta com publicidade e aplica-se na saúde. Poxa, tudo já está determinado em orçamento. Não tem como, né? E até quem critica isso sabe muito bem disso, né? Acompanha isso. Quem critica joga pra plateia, né? Joga pra plateia, exatamente. Vocês estão muito afiados, vocês estão sabendo de onde está vindo isso. Claro, né? obviamente, a gente sabe. Tem muito da concorrência também, isso? Vem muito não. Entre a gente não há concorrência. Isso que eu ia perguntar, vocês são unidos, assim, nesse sentido? A gente é unido. Fala a mesma língua? Sim. Tranquilos. Dá uma relação boa, respeitosa com todos. E achamos que tem espaço para todos, né? Tanto que nós estamos aqui. Justamente. Né? Entendeu? Vai ler uma cadeira, vai voar. Não, jamais. Aliás, nós nos reunimos de vez em quando. Nós temos um grupo. Que bacana. Nós falamos. E uma outra situação também, assim, que não existe nada combinado. E outra coisa, a gente não é o dono absoluto, a gente não controla as notícias, os repórteres sentem-se à vontade, os editores também. No dia a dia, nós estamos muito atentos e acompanhando as questões burocráticas, e macros, né? Macros, mas no macro. Para a máquina andar, né? No dia a dia, os profissionais estão lá. Nós temos editores. A tarefa de informar, entendeu? Então, são trabalhadores honestos, decentes. Famílias também, né, Romilson, estão por trás deles, e não podemos censurar também, né? E um detalhe interessante, Carol, que um dos poucos estados brasileiros que os sites são muito fortes é Mato Grosso. Eu acho que é uma cultura, né? Eu acho que Mato Grosso, até para enfraquecimento de jornais, né? Isso, até também. Porque você está falando, Cláudio, assim, e essa força que nós adquirimos com o trabalho, todos nós aqui, principalmente esses grandes sites, isso aí gera indignação de muitos. É porque o grande lá, por exemplo, o que tem a televisão, ou televisão, rádio, jornal, não tem o número de acessos que nós temos. Nós somos solos, né? E de um certo modo incomoda também. São influenciadores, né? Os influencers. Sim, isso que nós estamos dizendo. Incomoda. Agora sim. E aí vocês, como vocês tentam, né, se posicionar diante disso? Continua sendo com o trabalho diário, com a busca pela notícia. Não tem outro caminho, né? Acredito eu. E a cultura já que existe, né? O Mato Grossense confia e vai lá. O Media News tem o quê? O Media News foi um pioneiro, né? Tem 17 anos, né? Aí veio o Olhar Direto, né? Sim. Nós estamos, acho que alguns meses de diferença. Acho que é 5, 6 meses de diferença. Mas é isso. E já enfrentaram muita coisa, porque naquela época, né, Isabel, assim, você que concebeu junto com o Coutinho na época, assim, era muito mais sofrido até você criar essa política de acessar um site. Na verdade, ele era quando ele era o único que escrevia, né? Não tinha nenhum estagiário, era 1, 2, 3 notícias por dia, era uma coisa bem rudimentar. Nossa, internet com muita dificuldade, mas assim, uma notícia era... Quando ia não ia para o jornal, ele não podia escrever lá onde ele trabalhava, mas ele conseguia, na verdade era aquilo, ele colocava no Olhar Direto aquilo que ele não podia
que os editores dele, ou o diretor do lugar onde ele trabalhava, não vou citar, era censurado. Então ele ia lá e foi aí que ele começou realmente a ganhar notoriedade e a se destacar. Né? E aí a gente falando dessa questão de linha editorial também, não tem como, aqui está chegando, estão pedindo para falar do momento político atual. Imagina que eu ia ter vocês três e não ia falar do momento político atual, falando em linha editorial, os filtros, né, talvez que se tem. Os critérios da notícia hoje. Vamos falar sobre a questão da Grampolândia Pantaneira. Foi você que criou esse chapéu? Eu confesso que a primeira vez que eu vi Grampolândia Pantaneira foi numa Folha Max. Conta aí. Foi uma invenção minha. Essa história dos grampos não é de hoje que tem esses rumores aí, né, Romilson? Romilson acompanha bem os bastidores também. Esses grampos aí, bem quando o Mauro Isaac saiu, surgiu o comentário que ele saiu por 2 motivos. Essa Grampolândia, que ele teria detectado, e também que existiria um grupo dentro da PM que o Siqueira toca naquele depoimento que ele dá, um grupo de grilagem, de extorsão dentro da Polícia Militar. Isso aí também, eu acho que mais cedo ou mais tarde isso aí deve vir à tona também. Isso aí veio, já existia o boato, mas ninguém tinha a documentação. Aí veio o Fantástico, conseguiu a documentação, mostrou esse processo e está acreditado. Eu acho que essa Grampolândia é mais ou menos igual CPI, né? A gente sabe que como começa, mas não sabe como termina, né? Os desdobramentos, né? Como é que tá lá, Isabel, acompanhando passo a passo também? A gente tem feito isso com bastante cuidado, né? Porque eu tenho o Cláudio tem a linha editorial dele, ele além de diretor do veículo dele, proprietário, ele também é jornalista, né? Eu, como disse, não sou jornalista de formação e não escrevo nada, absolutamente nada, lá no Olhar Direto, mas a gente acompanha com bastante critério, né? Não julgando, porque eu acho que esse não é o nosso papel. Nosso papel é noticiar os fatos. E vamos esperar, né? A gente está sempre esperando o próximo, a notícia. Aquilo que vem a gente coloca e divulga. Esse é o cuidado que eu peço sempre para a minha equipe. Nós não somos julgadores, nós somos informantes, nós informamos, né? E a história dos grampos se tornou uma novela, né? A gente fica na expectativa da próxima semana, o que vem de capítulo, quem serão os protagonistas da história. E a gente acompanha o dia a dia, com base em documentos, seguro, né, do que vem para a gente divulgar, e a gente não deixa de divulgar nada. Até por essa questão da instantaneidade da notícia que o portal, o site traz, não tem descanso, né? Chegou a notícia, vai pro computador. Esse é o problema. Geralmente, às vezes você tem que ter, a equipe é grande, às vezes tem pessoas que têm que ficar de plantão, tem um planejamento, final de semana, porque quando nós começamos, não tinha final de semana, né? Ninguém fazia final de semana. Eu que criei, na verdade, o final de semana. Bateu duro ali. Vamos, né? É importante informar também aos finais de semana. E aí foi criada essa nova cultura de online, final de semana. A gente não escrevia não, né? Fechava tudo e pronto. É impressionante a rotina da redação quando se tem uma operação, porque elas geralmente são desencadeadas logo cedo, né? E ali começam a surgir informações, olha, um repórter recebe uma informação, foi preso fulano, mas e aí, qual que é a segurança que a gente tem? A gente tem que ligar para a fonte, né? Nós correr o risco de publicar a pessoa como já presa ou está sendo conduzida nesse momento sem uma insegurança. Então, talvez isso demore um pouquinho até a gente ter a segurança. Porque às vezes o Cláudio tem a fonte, mas né? Eu não vou, o Cláudio, mas eu vou confirmar com a minha fonte, né? Que pode não ser a dele. Então a dele às vezes foi mais rápida, mais ágil, uma outra vez a do Romilson. E a vida do jornalista, do repórter, é também muito sofrida. As pessoas desligam o telefone, ignoram, principalmente aquelas pessoas que se vê os interesses contrariados, se revoltam, ameaçam processar. Não é fácil. Rola muito, né? Eu tô do lado de cá, se eu começar a contar também as histórias, né? Aí falando em histórias, a gente estava falando aqui, você comentou a questão do processo e tal. Histórias inesquecíveis, né? Porque também tem alguns casos, assim, pauleira, né? Que marca a gente, né, Romilson, o Isabel, assim, um caso que veio à tona, que ganhou uma projeção nacional, que aconteceu em Mato Grosso. O que vocês se lembram, assim, que eu me lembro de um.
Eu me lembro de um que foi o caso das ambulâncias. Ah, sanguessugas. Sanguessugas. Nós publicamos um vídeo, à época, era um vídeo de alguns minutos, Marcos Coutinho, não sei se vocês lembram, e assim, em questão de... e nós estávamos fora de Cuiabá, e em questão de meio-dia, nós atingimos mais de não sei quantos milhões de acessos, o site saiu do ar, então nós pautamos a imprensa nacional. Então, foi incrível, foi incrível. O assassinato do juiz Leopoldino também mobilizou o país. Essa também a gente acompanhou bem. O RB já estava? Já estava, a gente acompanhou bem. E até hoje se fala nisso, né? É um caso mal resolvido. Foi uma outra novela aí, né? A gente acompanhou também a prisão do Arcanjo, né? Tudo aquilo já lá, então, tá vendo? Começou lá a época quando da morte do Sávio. Então, o Marcos já estava colaborando no Olhar Direto. Não era proprietário, mas já colaborava e já escrevia aquilo que ele não podia escrever lá, né? Então, e o Folha histórias. Como eu sou mais novo, né? Mais recente. Eu acho que foi a Operação Ararate, né? As 13 fases que ela teve até agora e as próximas que vão vir, né? E aliás, foi o que fez ele se destacar entre os novos aí, foi a cobertura do Cláudio, entendeu? Ele foi o único, né? Boom mesmo, Cláudio. O Ararate que salvou, que foi uma operação que teve 13 fases, né? E deve ter mais umas 10 agora. Você já tinha uma equipe grande lá, assim, para acompanhar? Não, já tinha. Já comecei com uma equipe de 5, né? Já deu. Mas eu tenho uma diferencial, eu fico o dia inteiro na redação, pra você ter ideia. Minha sala é na redação. Eu fico sentado no computador. Agora, desses episódios também marcantes, eu me lembro de uma matéria que deu muita repercussão que a gente fez, foi das cadeiras compradas na Assembleia de massagem. Conta aí para quem não lembra. Não, foi feita uma compra com valores altíssimos de cadeiras que os deputados podiam, no momento que estavam sentados acompanhando a sessão, verdade, lembro disso. Né? Então, ganhou muita repercussão porque... E elas foram retiradas? Ostentação, luxo, né? Foram retiradas, A resistência foi muito forte. Repercussão negativa também, né? Aí eles recuaram. Marcou. E como não marca, né? Ó, só lembrando aqui que a gente tá ao vivo aqui pela nossa fanpage TV Mais News no Facebook, e aqui o pessoal, Ana Carla Costa mandando um abraço para todos, amigos queridos, excelentes profissionais. Ana Carla, que também é nossa colega, um grande beijo. Allan Kardec, deputado, também está aqui, pergunta para os três. No começo do século XX, Monteiro Lobato falou que a opinião pública só existe na roça, onde a notícia corre de boca em boca, pois na cidade grande, o que existe é a opinião que se publica, fazendo uma crítica aos jornais, aos periódicos políticos da época que manipulavam o povo. De lá para cá, depois de 100 anos, o que mudou? As redes sociais ajudam a mediar a notícia e regular a mídia, ou quem detém os recursos para bancar a mídia continuará ditando os rumos da opinião pública e da política? Vocês me respondem daqui a pouquinho, que a gente vai para um rápido intervalo e vem com essas, acho que tem umas 5 perguntas aqui, hein, deputado? Com a pergunta do deputado Allan Kardec. Até já! As queimadas são um grande problema ambiental e se prevenir delas é essencial para que o meio ambiente seja preservado. Não jogue picos de cigarro em locais onde haja vegetação. Latas de metal e garrafas de vidro não podem ser jogadas em qualquer local, pois elas esquentam com muita facilidade e acabam causando queimadas. Em caso de acampamento, a fogueira deve ser feita em locais onde não haja vegetação. Evite queimadas. Uma conscientização da sua TV Mais, canal 17.1. Se você perguntou o que seu pai quer de presente e ele respondeu... o que todo mundo gosta. O que todo mundo gosta e seu pai adora são os presentes do Shopping Popular. Aqui tem eletrônicos, celulares, roupas, artigos de pesca e camping, óculos, relógios e muito mais. Acerte no presente para o Dia dos Pais. Venha para o Shopping Popular. Todo mundo gosta e seu pai adora. Aberto também aos domingos das 7 da manhã à 1 da tarde. Chuveirão das Tintas. Há mais de 40 anos oferece qualidade e preço baixo para você. Uma loja completa com variedade em tintas imobiliárias, automotivas e acessórios para pintura. As melhores marcas em um só lugar. Dê mais cor aos seus projetos com os produtos Chuveirão das Tintas. Peça agora mesmo o seu orçamento e aproveite descontos especiais. Chuveirão das Tintas. Sempre o melhor preço. Avenida Bandeirantes, no centro de Rondonópolis.
Quando uma criança tem câncer, ela não tem que deixar de sonhar. Mas se ela não tem um ambiente cheio de cuidado e suporte, ela deixa de sonhar, de sorrir, de acreditar. Por isso, há 18 anos, quando uma criança tem câncer, ela tem o apoio da ACP-MT. Tudo faz parte da cura, inclusive você. A ACP-MT, há 18 anos, fazendo parte da cura de crianças com câncer em Mato Grosso. Você vai ver no Provocações, às 22 horas, uma entrevista com o escritor Alan Barros, autor do livro Tenho Depressão e Agora, #Fale. Vamos falar sobre essa doença que é considerada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde. Não perca, é às 22 horas aqui na TV+, canal 17.1. De volta com o programa GW100, bastidores animados por aqui. Hoje a transmissão não está sendo pelo Instagram também, ao vivo, diretão, mas para os curiosos que sempre me mandam, eu ainda vou soltar um bastidores para vocês, viu? Voltando com os nossos entrevistados, o time de hoje, o time de peso aqui, de ouro aí do nosso jornalismo mato-grossense. E eu volto com 3 perguntas feitas pelo deputado Allan Kardec. Nos últimos 100 anos, ele fez uma analogia lá, que a gente comentou, não vou voltar. O que mudou em relação à notícia, ao que se publica e ao que é público? As redes sociais ajudam a mediar a notícia e regular a mídia? O que vocês acham? De certo modo ajuda, porque hoje é o seguinte, o que se não publica aqui, outro publica. Não existe mais essa coisa de veta aqui. Né? Hoje, e aí tem os grupos de WhatsApp, tem as redes, de um modo geral, tem as redes sociais, ninguém segura mais. Agora, eu tenho uma colocação para fazer com relação a essa questão do WhatsApp, da notícia, às vezes chega e aquilo, tem que, a credibilidade, né? Tem que checar, nós claro. temos que checar a fonte, temos que correr atrás. Isso deu um up para o jornalista, né, Isabel? Deu uma valorizada no você profissional. Exatamente, né? Porque tinha aí grupo de WhatsApp achando que nós agora não precisamos mais, né, que a gente já se tornou um veículo de comunicação. Não é assim, né? Nós temos todo o cuidado, não é, Cláudio, não é, Romilson? Exatamente. De checar a fonte, de ver se a notícia, aquilo que se publicou ali é verdadeiro ou não, né? Isso é um grande desafio das redes sociais, inclusive, né? Tem muita coisa que é publicada que não é verdade. O Facebook tem uma preocupação imensa com isso. Exato. Estão desenvolvendo ferramentas para barrar a publicação de notícias falsas agora. Sim. Então, e tem alguns sites que você também vai lá e vê notícias falsas, então... e às vezes corre nas redes sociais umas coisas assim absurdas, que já são notícias de anos e anos e as pessoas continuam compartilhando. E geralmente são coisas bizarras, né? Coisas que não é muito do bem. Tem que ter muito filtro mesmo, né? É quase que uma sugestão de pauta, né? Tem que ter cuidado. Exatamente. A partir dali se deve buscar para apurar. Vai atrás, né? Aqui tem uma outra colocação, José Carlos Arruda pelo Facebook. Quanto ao descrédito, eu vou até dar uma bronca no José Carlos. Depois eu vou explicar por quê. Quanto ao descrédito dos telejornais, a que vocês atribuem isso hoje? Vocês acham que tem isso? Não quero jogar veículo contra veículo, mas querem comentar? Eu acho que cada veículo tem seu espaço e a credibilidade ela se estabelece. Se está no mercado, de um certo modo, a pessoa está ali tentando se consolidar, e se tem descrédito ou não, é a avaliação de cada um. Cláudio? Também acho, compartilhar a opinião do Romilson aí, que os telejornais têm o papel dele de informar, e por sinal informam muito bem no Brasil. Os telejornais, eu não concordo com a opinião dele, não. Uma outra forma de comunicar, de informar, né? Exatamente. Uma das mais tradicionais, inclusive, né? Inclusive eu falei que ia dar uma bronca nele, porque amanhã a gente estreia um telejornal aqui na TV+, viu? A partir das 17h30, então assim, tem crédito. Brincadeiras à parte, pessoal, a gente voltando a falar dessa questão de coberturas especiais e a questão de operações. Sexta-feira teve a prisão do Paulo Tax. Eu queria só voltar nesse assunto rapidinho, que estão mandando aqui. Aquilo que você falou, Romilson, como que é a correria dentro? Quanto tempo demorou entre vocês? Quem que soltou a primeira notícia? Acho que foi o Cláudio. Aí vou contar para você como que foi. Tem um amigo meu que mora no mesmo condomínio do secretário. Ele é um cara que tem umas
membro de uma instituição, ele passou, tem dois Voyage em frente da casa do Paulo, parado. Carro descaracterizado, né? Aí era 11h35, aí eu falei, não vou, fui ligar. Aí liguei para um, liguei para outro, ninguém confirmava, delegados com o telefone desligado, tudo. Aí confirmei que tive a primeira coisa, né? Tava lá, aí soltei dizendo que estava cumprindo mandados, aquela questão, como o Wilson diz, a questão do medo que nós temos do processo, é um medo, um pânico hoje. Aí ele foi preso às 11h44, que ele assinou um mandado de prisão que está naquele documento que circulou Era prisão ou de... Não, nós não sabíamos naquele momento. Mas ele precisava dar a notícia. A gente tinha que dar a notícia. Então a informação é isso, é agilidade. Com segurança, no intervalo de 19 minutos, a gente deu da prisão dele, entendeu? E eu vi isso no GW100, né? O meu pessoal da redação já estava apurando, também não conseguia essa informação. Eu, obviamente, fui também procurar saber junto às minhas fontes e até próximas ao secretário, né? E só depois, então, quando eu tive a confirmação através de pessoas ligadas a ele e a redação teve a confirmação também acho que da polícia ou sei lá de quem, então nós fomos publicar. Mas aquela coisa, eu sei que Cláudio jamais publicaria algo verídico, tão forte, né? Assim, se ele não tivesse certeza, mas também eu tinha que checar as fontes. E assim como foi o caso do Paulo Táxi, tantos outros, lógico, também, né? sim. Eu cito esse que foi um mais recente, causou toda uma comoção. Por isso que eu falo para vocês dessa angústia, né? De que naquele momento os policiais estão cumprindo os mandados. Então algumas informações vazam. Então é muito comum mesmo o editor pedir para o repórter se deslocar rapidamente, geralmente para o local, né? Ou seja, na sede da Polícia Federal, ou na Cefaz, ou no GAECO, geralmente é onde, quando tem essas operações, as pessoas são conduzidas. Exatamente. Porque lá tem chance de conseguir mais informações. Mais informações. Agora, a gente falando disso, por exemplo, hoje a polícia, quando eu falo polícia, as operações em geral, e o judiciário, eles têm pautado mais as editorias políticas do que a política partidária em si, sem né? dúvida. Aí vocês concordam comigo? Sim, sem dúvida. É a política com jurídico, né? Então a gente hoje tem aí uma demanda muito grande até de profissionais, né, Cláudio? Cláudio é expert nisso, ele mesmo escreve. Agora eu acho que traduz uma decisão judicial aí. O Mato Grosso nos últimos anos vem no processo aí. Eu acho que isso foi bem. Nós temos umas 10 grandes operações. Operações. Agora eu acho que o judiciário ainda tem que colaborar mais. Vamos fazer esse apelo aqui. Ele tinha que dar mais abertura para a imprensa. Os magistrados, de um modo geral, eles não gostam dos jornalistas, acham que são atrevidos, que às vezes deturpam e dificultam muito. Muito difícil a informação, né? Assim, muito se cobra, por exemplo, do que se gasta na Assembleia, o que se gasta na Câmara, mas pouco se fala, por exemplo, do que se gasta de despesas no Ministério Público, no Judiciário de um modo geral. E a gente tem dificuldade, inclusive, de levantar informações. Se a gente divulga que a Assembleia, o deputado tem verba indenizatória, tem isso, tem aquilo, se a gente for atrás dessas mesmas informações no Ministério Público e no Judiciário, nós vamos ter dificuldade. Temos que protocolar requerimentos, por exemplo, esperar para que a gente obtenha essas informações. Por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, dias atrás, suspendeu a verba para obras técnicas que eles tinham direito. Não é que suspendeu, determinou que não se faça mais o depósito para o promotor e que ele tem que indicar os livros que ele queria comprar. Eles recebiam 2 salários por ano só de obras técnicas. Eu não sabia disso, vou ser sincero para você, eu não conhecia isso. É muito fechado, né? Fui ter conhecimento após a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, senão eu não sabia. Você estava lá em cima do Conselho também. Não, foi um release deles. Agora, dos poderes, coitado do Legislativo, é o que mais leva porrete. Porque os demais também têm seus benesses, têm seus privilégios. Quanto ganha um juiz, quanto ganha um desembargador e quais as vantagens que eles têm?
Aí vem aquele argumento, mas eles estudaram, passaram em concurso, ralaram, tá. Mas tem político também que estuda, tem político que se dedica, tem político que é um intelectual, que não busca o seu espaço. Política partidária, falando disso agora, o que se espera, o que vocês esperam aí, já caminhando para o nosso encerramento para 2018, hoje o cenário de como está? É possível, Romilson, você que o blog nasceu muito de análises, né? Qual que é? Em relação a eleições. As campanhas majoritárias, né? Isso, vamos focar então, em majoritárias. Vamos pegar aí o Senado e governo. Nós temos uma vaga para o governo do Estado e temos 2 vagas para o Senado. Em relação ao governo do Estado, eu vejo assim o que se fala muito na política, um campo aberto. Nós temos um governador que está aí capengando, com dificuldade, fala-se que ele tem um alto índice de rejeição, mas outros falam que aí ele ainda tem fôlego, que pode se recuperar. E a gente vê de um outro lado uma oposição batendo cabeça. Quer dizer, quando a oposição bate cabeça, os nomes que são colocados, nem todos se assumem. Então, dá brecha para um governador, que hoje estaria desgastado, se recuperar, principalmente porque ele tem um trunfo muito grande, que é o poder da máquina. Cláudio? E tem o discurso também, né? Você vai manter esse discurso aí, que ele prendeu o arcanjo, pela linha que ele tem adotado. Os valentões, né? Saiu um vídeo aí hoje de barra. Eu acredito que o Pedro, ele atravessa um momento de instabilidade, né? Mas com a força da máquina. E se ele conseguir dar um pouco ajeitar o Estado até 2018, ele tem chances grandes. Ele conseguiu Eu acredito que o Mauro Mendes vai ser candidato contra o Pedro. Contra? Eu acho que não, porque o Mauro Mendes é medroso e é aquele cara que só vai... Mas faz a política o negócio. O Bládio, se conseguir chegar vivo até lá... Vou deixar para ele. O Bládio, se conseguir chegar vivo, vai precisar de um candidato majoritário forte com ele, Romilson. Mauro Mendes é aquilo que se fala na política, só vai sangrando. É aquele cara que se decide de última hora. E talvez, quando ele decidir, já não dará mais tempo. Carol, vou dizer uma coisa que Marcos dizia muito, Coutinho. Em política, o que é hoje não é amanhã. Então, muita água ainda dá para se rolar para essa ponte para saber. Não é nada que a gente gosta, né, de dar palpite. Se o GW é isso, não é, gente? Vocês acham o que do Bládio Maggi, vocês aí que vocês têm? O Bládio ainda tem um recall muito forte da época que foi governador. Para que você está falando? No interior ele é muito forte. Eu tenho uma leitura. Para ter um candidato, para levantar um nome aí? Eu acho que o Bládio Maggi é candidato a presidente da República. Não, de maneira alguma, Isabel, não vai. Ele tem muitos problemas. Não, ele pode até não ir, mas que ele é pré-candidato, ele é. Isabel, a primeira eleição que o Bládio vai ter que explicar alguma coisa, vai ser ano que vem. Ele nunca explicou nada. Ele vai ter que explicar muita coisa. Mas que ele é ele essa é. questão de ter que explicar muita coisa, isso que você está falando, isso você acha, Milson, você comentou aí, que tem muito, eles não se colocam. Antigamente, até pouco tempo, até antes de tantas operações, tinha esse negócio assim, o cara não querer colocar o nome dele para não se queimar. Né? Porque senão a oposição vinha e batia e afundava o candidato, que estava na cena ali. Hoje, por que vocês acham que isso tem um pouco, o medo também é um pouco dessas operações e tudo mais? Deixou a turma mais... Isso intimida muito. Isso intimida muito. Nós vamos ter dificuldade de ter candidatos majoritários por causa disso. Por quê? Fala mais. Porque vem mais coisas por aí, não é? Justamente pelo temor. Pelo temor. Quer dizer, se o empresário... que ele possa ter algum problema, que ainda sem solução, questões jurídicas, por exemplo, ele não vai se expor, porque ele percebe que numa campanha majoritária vem tudo à tona. Expõe as vísceras, né? Põe as vísceras, né? Inventa até coisa que não tem, o cara fica... Entendeu? Tem o Mauro Mendes, quem perdeu? O velhinho, foi quem? O Mauro Mendes que perdeu a eleição por causa do velhinho? Não, o Wilson, né? Foi o Wilson. O Wilson ganhou a eleição por causa do velhinho do Mauro Mendes. Inventou um velhinho lá. Foi. O Alexandre César, aliás, perdeu uma eleição. Perdeu. O cara que despejou um velhinho da casa dele. Perdeu pro Wilson, aquela o Comitê da Maldade, apareceu o velhinho chorando. Não sei quem que fundou. Comitês da Maldade. Comitê da Maldade é um negócio que veio pra ficar. E o trabalho do marketing, às vezes até no sentido da maldade mesmo, é muito forte em Mato Grosso. Em Mato Grosso, você pontuaria? Eu pontuaria sim. É diferenciado, o Mato Grosso tudo é diferenciado em Mato Grosso. Esse Mato Grosso, ele pauta o Brasil. Monta-se muito dossiês, inclusive com coisas absurdas, né? E aí destrói a pessoa. Esse final de semana já começou, né? A gente teve aí uns apócrifos aí
Vocês não receberam? Não fiquei. Não, coisa muito forte aí. Esse pessoal que é aí do governo mesmo. É mesmo? É verdade. Contra o governo ou para blindar o governo? Contra. O governo ele precisa criar contra-informação, né? Eu acho que eles estão pecando nesse aspecto aí, principalmente na rede social. A reação do governo contra as notícias negativas deles nas redes sociais são maiores do que as positivas. Tem que reagir, né? Esse processo de... Vamos falar blindagem, mas na verdade a blindagem ela é prevenção, né? Ela não deixa nem chegar. Depois que acontece, vocês estão percebendo isso? Que demora mesmo? Quando sai alguma coisa negativa, vocês têm dificuldade para ouvir o outro lado também? Né? Porque reclama-se tanto, cadê o outro lado? Mas eu como jornalista também, principalmente política, muitas vezes o outro lado... O outro lado é relativo, né? Quer falar, não está muito afim também de dar pano para manga. Não sei como é que vocês avaliam isso. O governador Pedro Táxi, ele rebate sempre, né? Ou ele ou os enviados dele, né? Agora sim, não tem muitos enviados não, né? É um porta-voz aí hoje, porta-voz. O Pedro, acho que tem hora que ele dá ele entra em umas polêmicas desnecessárias, assim, eu vejo. Na condição do governador, é uma questão paradoxal. Se ele der uma resposta, dependendo, fica pior. Então, estrategicamente, tem algum momento que é melhor recuar e ficar quietinho, esperar a poeira baixar. São estratégias que se usam, né? E dependendo, a gente tem que respeitar. Estratégia. E assim, uma coisa é você responder à imprensa, outra coisa, quando você fala em rede social, você está respondendo quem? A população. Né? Também tem esse filtro aí que tem que se fazer. Gente, futuro, o que vai ficar para o futuro? Vocês acreditam que é o fim do jornal impresso? De maneira alguma. Quem deve permanecer? Os sites, redes sociais? Como é que vai ser isso aí? Vamos fazer uma análise. Eu acho que assim... Nossa profissão. Vão surgindo novas ferramentas e a gente, cada um a seu modo, vai se adaptando. Nada morre. Nada de dizer, o fim do jornal impresso, o fim da TV tem que ser adequado. Não, o espaço está aí. Por mais que a gente ache que está sendo tudo muito rápido, mas na prática não é assim. Eu acho que nós só estamos no início da vida da notícia via web, entende? Eu acho que nós ainda estamos engatinhando, o futuro caminha para isso. O jornal, eu acho que ele vai ser, não morre, os grandes devem ficar aí mais como documento. Tem a pessoa que gosta ainda de pegar no jornal, talvez no futuras gerações, não sei como seria isso. E como o Romilson disse, todos têm espaço, mas o momento do online, eu acho que ele só está no início e a gente só tende a crescer. E temos que estar preparados para isso. Né? Claudinho? Eu tenho uma visão que eu acho que o jornal impresso ele vai ter que se reinventar. Eu acho que ele vai ter que se reinventar a linha editorial dele. Acho que os jornais que não tiverem essa reinvenção, eles vão estar fadados a fechar. Tanto é que aqui em Mato Grosso vários fecharam, né? E o que não fechou está capengando, né? Capengando o negócio. E a internet, como a Isabel disse, acho que ela está engatinhando, um bebê engatinhando, que ainda tem muitas ferramentas que vão ser criadas, implementadas. E os sites vão ocupar, continuar ampliando seu espaço. Quem fala que a rede social vai ficar mais importante que o site é equivocadíssimo. Exatamente. E outra coisa também, se a gente pega a dimensão do estado, com 141 municípios, em muitos deles a dificuldade de acessar de internet, né? Exatamente. Eu estava na Chapada no final de semana para você acessar. Eu queria ver como que estava o meu negócio, como estava o olhar direto. Mas aí eu morri da própria operadora, porque a banda estava lotada de gente. Exatamente. Ainda não acompanha. Tem muito que avançar. Exatamente. Tem muito que avançar. E há uma outra coisa, né? Hoje as pessoas têm um smartphone. Não sei se vocês têm. Eu acompanho os acessos do Olhar Direto. E eu vejo o quão que cresceu. O desktop hoje tem aí 25, 30, ou até menos do que 30. O internauta hoje usa o smartphone para acessar. Então, hoje, qualquer pessoa tem acesso a um smartphone, não é? E eu vejo as meninas que trabalham comigo, a Conceição, a Deolinda, que são minhas secretárias, elas seguem bem ali a notícia na hora do almoço, dá uma olhadinha de manhã. Aí Matheus até falou, Conceição, dá para você sair daí, né? Você tá
Vamos trabalhar um pouquinho na brincadeira, mas tá na palma da mão. Tá na palma da mão, né? Com o smartphone você tem tudo, e ali você fica fácil. E vocês têm se visto se obrigado a cada vez mais a estar antenado nisso? Vocês têm buscado? Sim, a gente Sim, temos que buscar, fazemos investimento, temos que estar preocupados o tempo todo antenados, buscando profissionais que nos dão assessoria, enfim, tem que estar ligado. Igual aqui, ó, a gente está em televisão e o pessoal está assistindo a gente pelo Facebook. Olha aí, tá vendo? Então é só o começo, igual vocês falaram, Exatamente. né? Então é isso, a gente encerra aqui o GW100 de hoje, agradecendo imensamente a participação de todos vocês, mas eu queria antes que vocês dessem as considerações finais, lembrando que hoje acho que é a primeira vez que os 3 são do GW100, são participantes mesmo, ativos, que eu sei. Você sabe que eu não tô lá, né? Eu tô querendo montar um manifesto para eu entrar pro GW100. Você vai tirar alguém? O Popó tem que tirar alguém. Ele teve a audácia de me dizer que eu sou a senha 75. Eu tô fazendo um lobby, o Eusébio tá me ajudando nesse lobby para subir pelo menos para 10. Você sabe, Carol, que quando eles me adicionaram ao GW100, era eu, Janaína, Karine e Olga. Acho que 4 mulheres, não sei se tem mais hoje. Bárbara, esposa. Somos 5. Tá vendo? Né? Nesse universo, olha aí. Proporcionalidade. Assim como também na mídia, né? Mulher à frente de um veículo, acho que eu sou a única também. Verdade. No estado. Eu estou sempre rodeada de homens, né? Aí para tentar equilibrar o GW, ele me colocou como mulher para apresentar o programa. Tá Claudinho, muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer, Carol, muito obrigado pelo bate-papo, muito importante. Agradecer o Popó, nosso primeiro irmão de Cuiabá aí. Agradecer o Misael. Primeiro irmão é ótimo. Um abraço, Isabel, um abraço para você. Tá lá, lembrando. E estamos sempre disponíveis, quem quiser bater um papo, um papo como esse, bem interessante. Bacana, seja sempre bem-vindo. Isabel, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada Popó, obrigada a Carol, Misael, a todos. Eu acho que esse foi o primeiro de um bate-papo que a gente pode voltar aqui, e esse foi um pouco improvisado, né? A gente pode de repente até pensar em algo mais, né, que o internauta queira realmente saber. A gente está sempre à disposição. Obrigada também aos colegas Cláudio e Romilson. Romilson, obrigada pela sua presença ao vivo aqui com a gente. Eu que agradeço, Carol, ao Popó, a todos aqui. Foi um bate-papo muito bom, esclarecedor, e estamos à disposição. Então tá aí, hoje vocês souberam um pouco mais como funciona uma redação de um site, viram que não é só pelo smartphone, é apenas um auxiliar, né, gente? Também quebrar alguns paradigmas, quebramos alguns tabus, e você continua com a gente porque amanhã tem estreia aqui na TV Mais, a partir das 17h30, começa o TV Mais News. Das 17h30 às 18 horas, as principais notícias de Mato Grosso, você vai conferir aqui no canal 17.1, afiliada da TV Cultura, e eu espero você, até lá! TV Mais, canal 17.1 HD.